Pessoal, acho que já dá para a gente começar. Na verdade, nossa aula hoje é uma aula basicamente de exercício, né? Exercício a gente vai também, se sobrar um tempinho, a gente vai iniciar a matéria Gama Z, né, que ficou faltando ainda. Bom, eu propus hoje um exercício para vocês, na verdade um exercício a ser comparado de certa forma com um edifício fictício, né? Eu lancei um edifício fictício no TQS e a partir desse edifício a gente vai fazer uma análise de estabilidade nesse elemento. Então é óbvio que a análise feita é uma análise mais simples, né? Uma análise do parâmetro alfa. E a ideia é justamente dar prosseguimento com esse mesmo edifício para calcular o gama Z. E hoje eu já vou passar alguns exercícios valendo uns pontinhos aí, né, que vocês vão me entregar daqui a alguns dias. Poder já ir fazendo parte aí das avaliações, né? Bom, basicamente, então o que a gente tem na aula de hoje vai ser um edifíciozinho cuja planta baixa, na verdade, é análise de estabilidade, né? Ainda dentro do contexto de estabilidade global. Estabilidade global. Na última aula, eu cheguei a comentar com vocês acerca do parâmetro alfa, onde esse parâmetro alfa, igual eu falei para vocês, é um parâmetro bem simples de ser aplicado, né? É útil, devido à sua simplicidade, ele tem uma utilização muito grande no dimensionamento estrutural, e ele é dado por uma equação H total é o somatório das cargas na minha edificação, né, nos níveis de referência, juntamente com um módulo de elasticidade secante e o momento de inércia da seção cheia. Bom, se a gente for analisar um pilarzinho gastado na base, livre no topo, com uma carga horizontal aplicado sobre ele, o cálculo desse parâmetro alfa é um cálculo relativamente simples, né? A gente não tem muita, vamos dizer, muita complicação. A gente pode até fazer um exemplo simples aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um pilar cuja seção seja, vou colocar aqui 20 por 60, ó. Então o pilarzinho, seção, pilar engastado na base, livre no topo, tá? Cuja seção aqui então vai ser 60 centímetros, 20 centímetros, e o pé direito desse meu pilar, sei lá, vai ser um pilar de 6 metros de altura, pé direito duplo. A gente tem dois cenários, né, de avaliação do parâmetro alfa. O primeiro é um cenário cuja a ação horizontal ela está na direção do eixo Y, vamos dizer assim. E o outro cenário seria uma força horizontal cuja direção de ação está na direção X. Então, eu vou colocar aqui uma força de ação Fx e aqui eu vou chamar uma força de ação Fy. Porque é o seguinte, eu posso desestabilizar, né? Eu posso analisar esse meu pilar segundo duas linhas de ações. Na verdade, seriam 4, né? Fy nessa direção e Fy na outra direção oposta, Fx nessa direção, Fx na outra direção. Então, por isso que existem também aqueles ventos a 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e podendo ter variações também.
que na verdade são ações horizontais cuja direção ela é dada justamente conforme eu orientei vocês aqui. Então, por que eu digo isso? Porque a gente vai fazer a avaliação do parâmetro alfa para essas duas direções. E vocês vão perceber que a gente tem dois cenários distintos, né? Então, eu vou considerar, a priori, que esse meu pilar, nós temos apenas um nível. Então, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. O meu pilar, ele é engastado na base livre no topo. Esse pilarzinho que eu acabei de desenhar, ó, e ele compõe um elemento de um nível, n igual a 1. Porque eu vou precisar saber quantos níveis de referência é essa minha estrutura. E, na verdade, eu vou até tirar isso daqui, ó, porque senão eu vou ter dois pilares na minha estrutura. Então, na verdade, vai ser um ponto de ônibus que a gente vai analisar. Pronto, é um ponto de ônibus. Que aí fica, de fato, legal. Eu estou inventando um negócio aqui, não sei nem o que vai dar, tá bom? N igual a 1, número de pavimentos. E suponha-se que no topo desse pilar, a gente tem, óbvio, as ações horizontais, né? Desculpem, as ações verticais, que na verdade vai ser uma única ação vertical. Então, digamos que eu tenha agindo aqui no topo desse pilar, como reação dessa placa, aí o vento agindo também na minha estrutura. Então, digamos que eu tenho aqui uma carga de 100 kN, tá? Ou seja, essa carga está aqui, ó. A carga de 100 kN. 100 kN. Beleza? Bom, ainda dentro desse contexto, eu preciso de mais informação para a gente poder analisar o parâmetro alfa. Eu preciso saber qual que é a resistência, né? A classe de resistência desse concreto. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com um concreto de 25 MPa. Joia. Então, nós já temos a resistência do concreto, e essa resistência aqui vai me dar um modo de elasticidade. Eu já tenho a seção transversal, então eu já tenho a inércia determinada, né? Eu precisava da inércia, já está pronta. E eu tenho as cargas agindo na minha estrutura, e eu já tenho também o pé direito, que é o H total, né? Então, esse daqui vai ser meu H total. Aqui, ó, o H tot. H tot. Vou apagar aqui e colocar de outra cor, ó. Esse daqui já é o meu modo de elasticidade. Não é que já é, eu vou obter, né? Desculpa. Aqui é a minha carga característica, tá? Então, não estou trabalhando com ela majorada, minha carga característica. E eu tenho, por meio dessas duas informações, o IC. Então, o que eu estou esperando para poder... o que a gente está esperando para poder fazer, então, a determinação do parâmetro alfa? Na verdade, nada. A gente vai simplesmente aplicar esses valores que a gente acabou de determinar. Não tem muito embrólio, não. Vamos lá, vamos determinar aqui. Primeiro passo, o modo de elasticidade. A gente sabe que é αe raiz, é 5.600 raiz de FCK. De onde é que você tirou isso? Eu tirei lá da NBR 6118. O modo de elasticidade do concreto é dado em função dessa equação. Só que o nosso αe aqui, eu vou considerar como sendo 1, ou seja, o agregado de Gneiss. Como o agregado é o agregado de Gneiss, a norma me fala que o meu parâmetro αe é 1. E tem outros, né? Às vezes é basalto, acho que é 0,8, 0,6, se não me engano. Então, essa minha equação se resume a 5.600 raiz de FCK, e FCK aqui em MPa, tá, gente? Que é a resposta do meu modo de elasticidade. Esse é o inicial, 5.600 raiz de 25. Isso vai nos dar, se eu não me engano, acho que é 23.800. Vamos ver, raiz de 25 vezes 28.000.
MPa. Só que é o seguinte, para a gente utilizar lá naquela equação, eu preciso de um módulo de elasticidade secante. Esse módulo de elasticidade secante é 85% do módulo de elasticidade inicial, ou seja, dos 28.000 MPa. Isto vai nos dar 23.800. Então, já tenho. Aí a gente vai agora para o momento de inércia. Vou pegar outra cor aqui. O momento de inércia é o momento de inércia da seção bruta, seção cheia. E minha seção é 20 por 60. Aí, gente, aqui tem um detalhe. Aqui, por que um detalhe? Você está analisando em qual direção? Eu estou analisando na direção das ações em Y, né? Que seriam as ações horizontais em cima do eixo Y. Então, na verdade, o seu momento de inércia é em torno de x. E quem é a base da sua estrutura, vamos dizer assim, da sua inércia, da geometria, digamos assim, na sua seção transversal? Então, a base é 20, a altura é 60, que é justamente a inércia em torno de x. Então, a inércia em torno de x é nada mais do que a base vezes a altura ao cubo sobre 12, cuja base é 0,20 vezes 60, então 0,60 ao cubo sobre 12. Então, 0,6 ao cubo, 2 dividido por 12, 3,6 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. E a inércia em torno de y, está aqui, ó, a inércia em torno do eixo y, decorrente das ações das ações sobre o eixo x. A minha base passa a ser 60 e a minha altura passa a ser 20 centímetros. Então, aí inverte. Então, a base é 0,6, a altura 0,2 ao cubo sobre 12. Tá aí, ó, 0,2 ao cubo vezes 0,6 dividido por 12. 4, deixa eu só conferir aqui, 0,2 ao cubo dividido por 12, 4 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Pronto, a gente tem duas inércias, então a gente vai ter dois parâmetros alfas. Alfa em torno de x, alfa em torno de y, ou na direção y, ou na direção x, dependendo da referência nossa. Então, eu vou calcular os dois parâmetros alfas. Vamos lá. Na direção y. Então, para as forças agindo em cima do eixo y. Boa noite, Marco. Beleza? O que a gente tem é um parâmetro alfa é igual à altura total. A altura ela independe da direção, ela é 6 metros para ambas as situações. Então, 6 metros vezes a única carga que eu tenho é os 100 kN, carga característica, então não muda. Momento de inércia, eu só tenho aquele momento de inércia, 23.800. Eu vou colocar kPa, que eu estou trabalhando em metro, né, em quilonewton metro, vezes meu momento de inércia. O momento de inércia para a direção y, vou voltar aqui, para a direção y é aquele que age em torno de x, ou seja, cuja base é 20 centímetros e a altura é 60. Então, é 3,6 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Vezes 10 a menos 3 metro a quarta. E isto vai me dar o meu parâmetro alfa. Então, vamos lá. 3,6 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 23.800, papapá. Beleza. 100 dividido pela resposta, raiz disso vezes 6, deu 0,64. Meu deu 0,64,
Mas quem quiser confirmar aí também. Então, aqui, ó, alfa y na direção y. Na direção x, que é o eixo cujas forças x atuam, o fx, nós temos alfa x igual 6 metros, continua, 100 kN, sobre o mol de elasticidade é o mesmo, o material é o mesmo, não mudou, vezes o que vai mudar é o meu momento de inércia. Meu momento de inércia passa a ser 4 vezes 10 a menos 4. Então, 4 vezes 10 a menos 4, metro a quarta. E isto vai nos dar como resposta 4 vezes 10 elevado a menos 4, 0,61. Aproximadamente 0,61. Aí vou confirmar aqui. Vezes 23. É isso mesmo. 6,061. Beleza, então a gente tem alfa x ao longo de y, ao longo de x. Agora eu preciso determinar qual que é o meu alfa 1 para saber se em torno, né, na direção y e na direção x eu tenho que considerar ou não os efeitos de segunda ordem global na minha estrutura. E quem que é o alfa 1? A gente tem uma regrinha que é o seguinte, ó, alfa 1, ou ele vai ser 0,2 mais 0,1 vezes n para n menor ou igual a 3, ou alfa 1 igual a 0,6 para o n maior ou igual a 4 pavimentos. A gente tem umas ressalvas, ele pode ser 0,6, 0,7, deixa eu colocar essas relações aqui para vocês, que tem algumas ressalvas quanto a esse alfa 1. Aqui, ó. Esse alfa 1 vai ser 0,6, até apagar aqui, aí fica muito mais bem apresentado, do que muito mais bem apresentado mesmo. Esse 0,6 é para associação de pilar, parede e pórtico. Então, a sua estrutura ela é contraventada por pilar, parede, mais pórticos. Esse alfa 1 igual a 0,6. Ele vai ser igual a 0,7 se a sua estrutura for contraventada exclusivamente por pilar parede. Ou ele vai ser 0,5, ou ela vai ser 0,5 quando só houver pórtico. Bom, a nossa estrutura ela é contraventada basicamente por pilar, que na verdade é um pórtico espacial, né? Aquele elemento ali, um pórtico com um único pilar. Então, não é a primeira, né? Não é uma associação. Isso tudo aqui, gente, desculpem, é para n maior ou igual a 4, tá? Onde n, vou colocar aqui, ó, n, número de pavimentos. Número de pavimentos na contabilização do HTOT.
H total. Então a gente tem que avaliar. O nosso alfa 1, ele o nosso N é 1. Então a gente não cai nessas três condições aqui embaixo. Mas, por exemplo, se caísse, digamos que o nível, né, a quantidade de pavimentos na minha estrutura que define a altura fosse 6, por exemplo. Só que a minha estrutura ela não é composta, ela não é contraventada só por pórtico. Na verdade, seria só por pórtico, né, que só seria um pilar, né, um sistema porticado de um único apoio. Não é exclusivamente por pilar-parede, que é uma estrutura cuja altura é maior do que 5 vezes a base, ou uma associação de pilar-parede e pórtico. Então, a gente tem que sempre avaliar essas três condições para elementos cujo número de pavimentos é maior do que 4. Para edificações ou elementos cujo pavimento beira aí 3 para baixo, que é o nosso caso, o nosso N é 1, então a gente vai ter alfa 1, 0,2 mais 0,1 vezes N, que na nossa situação, no nosso probleminha, alfa 1 igual a 0,2 mais 0,1 vezes 1. E isso é igual a 0,3. Ou seja, se o meu alfa 1 é 0,3 e esse alfa 1 determina justamente o limite de consideração da estrutura como elemento de nós fixos, então vamos lá, eu vou avaliar o meu alfa. Meu alfa, tanto y quanto alfa x, um é 0,61, o outro é igual a 0,64. Eu vou comparar com esse meu alfa 1, que é 0,3. Isso daqui é a mesma situação do lambda 1, lá em método pilar padrão com curvatura aproximada. Se alfa maior do que alfa 1, tem efeito de segunda ordem global. Se alfa menor ou igual a alfa 1, não tem efeito de segunda ordem global. Isso daqui se resume aqui. Se tem efeito de segunda ordem global, a sua estrutura é classificada como nós móveis. Se não tem efeito de segunda ordem global, sua estrutura é classificada como nós fixos. Pronto, o parâmetro alfa, ele para aqui, ele não resolve mais nada. Então quer dizer que aquela minha estrutura, tanto na direção x quanto na direção y, é uma estrutura de nós móveis. Pois o meu parâmetro alfa, ele é maior do que o parâmetro alfa 1. Deu a entender, pessoal? O que é o parâmetro alfa? Ô, Thiago, perdão, Rafael, deu sim, tá? Beleza. Deu sim, tranquilo. Você pretende passar alguma coisa de colunas hoje, dando uma revisão aí, nesse trabalho? Coluna? Não, a gente vai fazer ainda o parâmetro um alfa para um exemplo fictício que eu inventei aqui hoje de tarde para vocês. Maravilha. A gente vai... Rafael, Oi, vamos lá, Arthur. por exemplo, aí no meu caso, minha estrutura deu de nós móveis, mas se, por um exemplo, eu quero que ela seja de nós fixos, uma das formas seria, no caso, eu talvez mudar o meu FCK do concreto, eu vi que ele entra na forma lá atrás. Porque se você muda o FCK, você vai mudar isso daqui. Mas talvez não seja tão eficiente, entendeu? Na verdade, eu acho que a melhor coisa para você melhorar é aumentar a rigidez aqui da sua estrutura. Às vezes você aumentar a largura do seu pilar. Nas estruturas reais, a gente vai ver ali, às vezes até um posicionamento diferenciado, né, não para o parâmetro alfa. Né? O parâmetro alfa em si, não, se bem que também dá. Né? Vocês vão entender o porquê. Se eu mudar a posição, né, de determinado pilar na minha estrutura, eu posso melhorar a rigidez dele naquela direção, ao passo que eu pioro na outra direção. Só que dependendo, eu tenho uma direção às vezes com muita rigidez, às vezes os pilares estão, o maior momento de inércia está naquela direção, e eu posso variar essa posição e melhorar
compensar ou contrabalancear essa rigidez na minha edificação. Se só esse rearranjo não adianta, eu vou lá e aumento a rigidez. Como que eu aumento? Eu aumento a largura do pilar. Então, por isso que a análise global da nossa estrutura é uma análise conjugada, digamos assim. Porque eu tenho lá os meus pilares. Ora, eles podem estar muito carregados e eu preciso aumentar o tamanho deles. Só que quando eu aumento o tamanho deles, eu melhoro um pouco, eu melhoro um pouco a resistência do pilar, o desempenho dele, e melhoro também a estabilidade global. Só que eu tenho o inverso. Eu tenho o inverso, que é aquela situação. Pô, eu vou pegar um pilar que às vezes ele já tem uma dimensão legal, sei lá, 20 por 60, e eu vi que o Ni deu muito baixo, então eu vou lá e começo a reduzir aquele pilar. Só que quando eu começo a reduzir o pilar, os parâmetros de estabilidade, né, a rigidez da minha edificação, ela muda. Então a gente acaba balanceando os dois. Justamente a gente tenta compensar, vamos dizer assim, né? A gente faz essa análise. Ora, não vale muito a pena eu ficar reduzindo tanto a seção do pilar, tendo em vista a economia, já que eu vou ter um efeito de segunda ordem global por conta da perda de inércia, mas a inércia geométrica, digamos assim. Não sei se deu para entender. Deu sim, obrigado. Beleza? E outra coisa também seria, às vezes, reduzir a carga, né? Mas a carga é mais difícil ainda, porque se você já tem um uso para aquela edificação, você não vai mudar o uso. Então acaba que a carga ela fica ali quase que imutável, né? Bom, então vamos para o nosso probleminha fictício, né? O que acontece com a nossa edificação, né? O que a gente vai analisar? A gente vai analisar isso daqui hoje, ó. Vocês têm o programa aí, vocês ainda não sabem mexer, tá? Mas aí eu já trouxe algo um pouco mais estruturado para vocês. A gente vai fazer a análise à mão e vai comparar algo, né, com o que a gente tem ali dentro do sistema computacional. Então eu tenho aqui um edifício de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pavimentos. E esse edifício ele tem esta distribuição de pilares. Na verdade aqui, né? Eu tenho pilares 20 por 40, todos eles são 20 por 40, só que eu tenho 1, 2, 3 pilares, 4 pilares com 40 centímetros na vertical, e eu tenho o P3 e o P4, cujos pilares eles estão posicionados na horizontal. Então essa é a diferença. Eu tenho quatro pilares com uma inércia numa direção vertical e 2 pilares com outra inércia numa direção horizontal. Bom, a gente tem vigas de 20 por 60 em todos os encontros, né? E 2 lajes de 10 centímetros de altura. Isso daí é replicado 7 vezes, por isso que a gente tem aqui essa estrutura fictícia. Aí eu te pergunto, como é que eu analiso a estabilidade global desse meu elemento? Uma vez que, para uma estrutura que é um único pilar, maravilha, cara. A gente pegou aqui e eu consegui determinar perfeitamente quem que é esse sujeito. Esse sujeito aqui embaixo. Esse sujeito aqui era o módulo de elasticidade vezes a inércia. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem estruturas complexas, que não foi o caso aí do nosso pilarzinho, né? Essa estrutura é uma estrutura simples, a gente passa a ter que considerar uma inércia, que a gente chama de inércia equivalente. Onde essa inércia equivalente visa representar a inércia daquele conjunto de pilares. Eu tenho um pilarzinho aqui, eu tenho um outro pilarzinho aqui. Aliás, ó, vou até melhorar. Ó. Eu vou desenhar o negócio aqui. Deixa eu tirar aqui.
eu tenho, vamos dizer que isso daqui é meu elemento. Vou desenhar os pilarzinhos aqui. Ó, eu tenho um pilar nessa direção, um pilar nessa outra direção, um pilar nessa outra direção. E eu tenho um pilar nessa outra direção, aqui e aqui. Então, o que a inércia equivalente ela vai fazer? Ela vai pegar essa sequência de pilares e vai transformar em um elemento fictício com uma inércia aproximada desse conjunto de estruturas. Então, é como se fosse um pilarzão representando o que a gente tem aqui na prática. Só que o que acontece? Eu não vou pegar só a inércia dos pilares. Por quê? Porque eu tenho vigas também aqui participando da composição da inércia. Se fosse só pilares, beleza, eu pegava a seção transversal, a inércia da seção bruta dos pilares, jogava aqui dentro, faço um somatório, multiplico pelo módulo da cidade, pronto, aí morreu Maria. Mas, na verdade, o nosso contraventamento ele é um sistema porticado. Isso daí é isto, ó. Um pórtico. E as vigas entram equilibrando esse meu sistema. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar isto daqui em uma estrutura fictícia. Onde essa estrutura fictícia, para ações, para análise em torno, vamos colocar aqui, né, ao longo de X, eu tenho dois pórticos resistentes. Este e este. Esses dois pórticos atuam em conjunto. Então, é como se fosse isso daqui, ó. Não sei se eu vou conseguir desenhar, ó. Eu tenho um pilar 20 por 40 nessa direção, a ele aqui, ó. Eu tenho mais um outro pilar 20 por 40. Eu tenho mais um outro pilar 20 por 40. 20 por 40. E eu tenho, aqui são 7 pavimentos, eu tenho 7 vigas com seção 20 por 60 ligando eles. 1, 2, vou colocar um outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho mais um, opa, que faltou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entendam essas linhas aqui como vigas 20 por 60. E o outro pórtico é diferente. Eu já tenho um pilar nessa direção. Eu tenho na sequência um outro pilar deitado, né? Participando do equilíbrio. Eu tenho pilarzinho nessa direção aqui. O desenho tá muito bom não, mas o importante é a ideia. Se vocês estiverem captando a ideia, maravilha. Então vamos lá, vamos colocar as vigas aqui também. Tem que colocar da mesma cor, né? Então eu tenho tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vigas 20 por 60. Então, a inércia dessa minha estrutura nessa direção X é a composição desses dois pórticos. E eles são conectados, né, para a gente fazer essa simulação, para a gente fazer essa análise, por um elemento fictício, que é um elemento de grande rigidez, que a gente chama aqui de barra rígida. São 7 elementos de barra rígida. Cada pavimento tem um. Na verdade, é grande rigidez, eu tenho que transmitir a inércia, né? Isso daqui não modifica o meu equilíbrio, é simplesmente um artifício que a gente tem para garantir a continuidade, entendeu? Então, isso daqui são elementos rígidos. Elemento rígido. Elemento de viga, elemento rígido. Tá, mas e aí? O que isso me reflete? Né? Para que serve isso? Essa é a realidade.
Eu vou pegar todo esse emaranhado de informações e eu vou simular, eu vou representar por um único elemento, seria um pilarzão. Isto dali vai ser para mim um pilarzão com a inércia daquela minha estrutura. Então quer dizer que ao longo de x, ao invés de eu trabalhar com esse emaranhado de informação, eu vou transformar esse conjunto de informações em um pilar fictício. E esse pilar fictício ele vai ter a inércia equivalente que eu preciso. E quem que é essa inércia equivalente? Novamente, é aquela anterior que a gente acabou de falar. Mas aí fica a dúvida, que inércia é essa? Cara, se eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com um pilar engastado na base, então vou representar isso daqui em forma de linha, tá? Pilar engastado na base, livre no topo, eu vou colocar uma carguinha aqui em cima, tá? Só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar uma carguinha aqui em cima. Esse pilar a gente já sabe que ele tem 21 metros, né? Esse pilar vai ter 21 metros. Mas por que 21 metros? Eu não falei para vocês que aqui, essa minha edificação não era uma edificação de 7 pavimentos? Cadê essa minha edificação aqui? Aqui, ó. Não é uma edificação de 7 pavimentos? Ó. 7 pavimentos com pé direito 3 metros, está dando 21 metros de altura. Então, é um pilarzão de 21 metros de altura. Isso mesmo. Isso daqui tem 21 metros. 21 metros. Então, pilarzão de 21 metros, força X, eu ainda não sei, é uma força fictícia. A inércia aqui desse meu elemento, novamente, é o EI equivalente que eu quero. E aí? E aí, cara, que vocês vão lembrar lá da resistência dos materiais, que uma viga engastada na base, livre, com uma carga concentrada, vamos colocar aqui uma carga P, quando deformada, apresentava uma deflexão, que a gente chama aqui de, chama de U igual a, eu vou ter que consultar os universitários aqui, mas se eu não me engano é P vezes L ao cubo, é isso mesmo, sobre 3i, lembrei. Olha que beleza. Então quer dizer, se eu souber quanto que vale essa deformação dessa minha estrutura, né, quanto que vale isso daqui, e se eu posso supor um Fx qualquer, sei lá, vamos dizer que seja uma carga de 1 milhão de kN, 100 kN. 100 kN vai gerar uma deformação de tanto. Se for 1 kN, vai gerar uma deformação menor. Mas é uma deformação linear, tá? Isso daqui por hora é uma análise linear. A não linearidade no parâmetro alfa, ela vem agregada nas equações, ela não está explícita quanto nas outras análises que a gente vai fazer. Então, beleza. Então, se eu quero saber isto daqui, ó, e eu tiver isto, eu posso isolar aquele meu elemento. Eu posso simplesmente tratar isso daqui como EI equivalente é igual a carga P vezes o L ao cubo sobre 3 vezes U. E é isso que a gente vai fazer. Aí eu não sou nada bobo, eu não vou fazer na mão, né? Cara, existe um programinha free, filé demais, que é o F-Tool. Cara, F-Tool você joga lá dentro, né? É um sisteminha excelente para o escritório, para tudo que vocês forem fazer na vida relacionadas a estruturas. Isso daqui é uma mão na roda. O que eu fiz? Eu peguei aquele meu edifício, os dois pórticos, olha aí, os pórticos estão mais bonitos aqui, tá?
Essa daqui, né, eu já cadastrei material, tá lá o meu modularidade, já coloquei o modularidade secante. Já cadastrei seções na minha estrutura, olha lá, viga, então essas vigas aqui são vigas 20 por 60. Esse meu elemento de grande rigidez, né, que seriam esses elementos aqui ligando um pórtico com o outro, que é aquele que eu desenhei para vocês. Eu coloquei uma viga de 6 metros de altura por 40 centímetros de largura, que era uma rigidez enorme, e ainda tratei ele como elemento rígido, que é esse daqui, ó. Cada elementozinho desse daqui é um rigid member, tá? É um elemento rígido. Você vem aqui, pá, e aplica nessa estrutura, automaticamente a barra vira um elemento de grande rigidez. E eu rotulei, por quê? Porque eu não quero, né, que surja momento nos meus elementos. Eles são rotulados só para esse pórtico deforma, empurra esse pórtico, e a gente tem também a inércia de um pórtico e do outro pórtico trabalhando no equilíbrio. Então, o nosso primeiro pórtico aqui, ó, esses pilares, este e essa sequência são pilares com, deixa eu voltar aqui, ó, a base igual a 40 e a altura igual a 20. Então, é uma inércia cuja base é 40 centímetros e a altura é 20. Então, uma sequência de 3 pilares. E o outro pórtico, lá dentro da F2, eu fiz o contrário. Só essa barra aqui central que tem a inércia igualzinho dos outros pilares, que é o 40 centímetros por 20 de altura. Já esses outros eu lancei como, tá até aqui, ó, como um pilarzinho de 20 por 40. Então, na hora que a gente vai calcular, eu lanço a altura 40, a base 20, e no outro eu lanço a base, no outro eu lanço a base 40 e a altura 20. Então, vocês vão lembrar aí de como se mexe no F2. Vocês vão precisar disso, por quê? Porque a gente vai fazer um exercício, vocês vão fazer a outra parte do exercício. Eu vou fazer uma, vocês vão fazer a outra. Bom, depois de tudo lançado, né, as condições de contorno engastadas na base, a gente vem aqui e manda calcular. Eu quero calcular a deformação. Eu quero saber o quanto que esse ponto deslocou na minha estrutura. E ele fica aqui em cima, ó, dx. Tá meio ruim de vocês enxergarem aí, mas... deixa eu ver aqui que tem uma função chamada zoom. Zoom ou lupa? Lupa. Que é aqui, ó, dx 5.13 vezes 10 a menos 1 milímetro. Está dando para ver aí, mas é isto aí. Então, quer dizer que a minha deformação, a deformação desse conjunto essa sequência de pórticos foi, deixa eu colocar aqui, o U com base no F2 foi 0,513 milímetros. Isso lá do F2. Era isso que eu precisava. Por quê? Se eu sei que a inércia é equivalente, que é o que eu quero, né? Meu objetivo é obter inércia equivalente, é nada mais. E outro detalhe, lembra que eu falei com vocês que a carga aqui independe? Se eu tenho um carregamento de 100 kN, ele vai me dar uma deformação, se eu tenho de 1 kN, ela me dá outra deformação. Só que é o seguinte, ó, eu coloquei uma carga de 1 kN, então eu venho entrar com aquela carga P de 1 kN. E a altura 21 metros. Mas se eu tivesse colocado 100 kN, não tem problema, esse 100 kN, só que sua deformação aqui seria muito maior do que essa que eu estou tendo agora. Ela é proporcional. Sobre 3 vezes 0,513 vezes 10 a menos 4 metros. Não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Ponto 513. Isto mesmo. 10 a menos 3. Aqui é 1000, né? Desculpe. Metros. Aqui é metro.
E aqui eu vou ter uma inércia. Eu transformei o milímetro para metro. Vai me dar... Vou fazer as contas aqui agora. Aqui é 21 ao cubo, tá, gente? Estava esquecendo. Porque, ó... 3,59? Espera aí, vamos ver aqui. Acho que não vai dar só isso não, será? Eu não lembro. Deixa eu ver, ó. Vezes 3... Ah, não. É Eu porque eu esqueci fiz o elevado a 3. Eu esqueci o elevado a 3. Aí eu tinha esquecido também. Então vai ser 21 ao cubo dividido por 6 milhões... 0,17,543,86. Então é isto. Isso daqui fica quilonewton metro quadrado, se eu não me engano. Que é milímetro, metro a quarta com quilonewton metro quadrado. É quilonewton vezes metro quadrado. Mas deixa, ainda não precisa colocar unidade, porque depois... Mas, na verdade, vamos lá, né? Ó, quilonewton, que a gente faz tudo completo, né? Modularidade em kPa, então quilonewton por metro quadrado, momento de inércia metro a quarta, então corta, fica ao quadrado e corta o metro. Então a resposta é em quilonewton vezes metro ao quadrado. Só para a gente cortar depois das informações lá no parâmetro alfa. Então, o que eu vou fazer com esse módulo de elasticidade, a rigidez equivalente? Cara, era isso que eu precisava para a gente dar continuidade na nossa análise do parâmetro alfa. Então, isso daqui está ok. Outra informação, qual que é a carga atuante naquela minha estrutura? Qual que é o NK? Cara, eu não determinei, né? Vamos dizer, eu não determinei um parâmetro, uma carga na minha estrutura. Eu não sei. Porque tem um peso próprio, tem lá a sobrecarga de utilização, tem toda esse emaranhado de informação extra que está meio difícil determinar o que a gente faz. Comumente, a gente acaba utilizando uma informação, na verdade, no nosso dia a dia, aí, né, edificações residenciais, a gente pode tratar, já considerando carga permanente e tudo, uma carga de aproximadamente 12 kN a cada metro quadrado. Para a gente saber, para a gente balizar o quão de carga tem na minha estrutura. Vai de 12 a 1 kN metro quadrado. E 1 kN a 10 kN. Por exemplo, você está na dúvida se, será que eu lancei as cargas certas na minha edificação, lá no meu projeto estrutural, dentro do sistema TQS ou qualquer outro que seja, você pede para o programa gerar o somatório das cargas, tá? Ele vai te gerar o somatório e depois você lança manualmente 12 a 10 kN metro quadrado por pavimento e você soma, você vai ter também o somatório de cargas. E depois compara os dois. Se estiver mais ou menos dentro dessa faixa de trabalho, tá ok, você lançou as cargas, né, condizentes. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é o seguinte, eu tenho 7 pisos, cuja área, aí eu não fui bobo, coloquei um negócio bem simples para a gente, né? Aqui é uma sequência de 4, 4 e 4 metros. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 4 vezes 4, 4 mais 4, 8 vezes 4, 32. Então isso daqui vai me dar 32 metros quadrados por piso. Por piso, beleza? Se eu tenho uma carga aproximada entre 12 e 10 kN metro quadrado, aí a gente pode trabalhar aí, vamos trabalhar com 11, que é uma média entre os dois. Supondo uma carga Q igual a 11 kN por metro quadrado, nós teríamos um NK total igual a, vamos lá, NK igual a 7 pisos vezes
32 metros quadrados vezes 11 kN vezes metro quadrado. Então, isso vai nos dar um somatório de cargas em todos os pisos, 32 vezes 11 vezes 7, de 2.464 kN. Ó, metro quadrado corta com metro quadrado, aí sobra quilonewton. Então, beleza, eu já tenho condição de determinar o meu parâmetro alfa. Cadê? Tá. Meu parâmetro alfa é a altura total, que é 21 metros, vezes NK, 2.464 kN, dividido pelo módulo, pelo módulo de velocidade, pela inércia equivalente. A inércia equivalente, eu vou ter que voltar aqui, 6.017, 6.017, 543,83 kN vezes metro quadrado. Quilonewton corta com quilonewton, e esse metro quadrado tirando a raiz vai cortar com esse metro. Meu parâmetro alfa vai ser adimensional. Então vai ser isso dividido por 6.017.543,83 raiz disso vezes aproximadamente 0,42. Quem quiser fazer aí vai dar algo aproximado, tá, gente? Tá, mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder comparar com um sujeito chamado alfa 1. Esse sujeito chamado alfa 1 vai ser quanto? Vamos voltar aqui na nossa referência. Eu tenho aqui alfa 1, 0,2 mais 0,1 para n menor do que 3, não é o nosso caso, tá? Nosso número de pavimentos é 7, então eu caio nessa condição. N maior ou igual a 4, ok. Qual dessas condições a gente está trabalhando? Alfa 1 igual a 0,6, pilar parede, né, mais pórticos associados. 0,7 vai ser exclusivamente por pilar parede. E 0,5 se só houver pórtico. Aí, esse daqui a gente fica meio né, dependendo. Eu consideraria que 0,5 é a minha referência, né, que só houver pórticos. A gente só tem pórtico. Ah, mas tem um detalhe. Desculpem, tem um detalhe, que é o seguinte, ó. Só pórtico, a laje, né, basicamente, ela não entra no nosso equilíbrio, tá, joia? Então, no nosso equilíbrio, ela não entrou. Tem algumas situações onde eu consigo contabilizar a laje como elemento integrante da rigidez. Tá? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com 0,5, ela só é estabilizada por pórtico e a gente não tem o pilar parede. Então, essa daqui vai ser minha consideração. Então, se o alfa 1 é igual a 0,5, então, vamos lá, alfa 1 na minha consideração igual a 0,5, então a estrutura de nós fixos, pois alfa menor do que alfa 1. Então, joia. Se alfa é menor do que alfa 1, beleza. Não tem o efeito de segunda ordem. Não há efeito segunda ordem global. Beleza. Vamos ver o que o programinha fala sobre essa minha estrutura. Eu joguei, né, eu lancei esse meu elemento. Então, fiz o cadastro do edifício e tudo.
e mandei calcular, né? A gente fez aqui o processamento, processou, calculou. Eu tenho um comando aqui chamado de análise de estabilidade global. E essa análise de estabilidade global ela vai trazer os parâmetros de referência para a gente. Isso daqui são parâmetros de estabilidade global que vocês vão aprender. Uma das informações, por que eu falei, né, desse parâmetro alfa 0,6, tem algumas ressalvas no que diz respeito àquele porte, o alfa 1 considerado 0,5, 0,6, 0,7. Então, aqui dentro do sistema, basicamente, ele vai considerar todo mundo igual a 0,6. Então, meu parâmetro de referência é 0,6. Vocês estão enxergando aqui todas as informações básicas dessa minha estrutura, né? A gente não vai discutir todas, mas vocês vão ver alguma delas em breve, como o parâmetro γz, e aí vai. Bom, mas o importante para a gente não é nem isso, o importante é isso daqui, ó. Eu venho aqui num gráficozinho de parâmetro alfa. O que esse gráfico está representando para a gente? Ó? Essa circunferência verde representa o limite 0,6 estabelecido lá pelo sistema, dentro dos critérios de análise. E aqui dentro, ó, na direção 180, né, 0,180, a gente tem a informação. Deixa eu colocar aqui a lupa para vocês enxergarem melhor. A gente tem aqui a informação do parâmetro alfa nessas duas direções e o parâmetro alfa na direção contrária. Essa direção contrária que vocês vão calcular. Então perceba que ficou bem próximo do que a gente encontrou, né? A gente encontrou 0,42, o sisteminha encontrou 0,419. Então tá ok, minha estrutura é de nós fixos. Caso a minha estrutura apresentasse um valor que extrapolasse, por exemplo, essa circunferência, né, global, aqui, digamos assim, essa circunferência de 0,6, aí apareceu uma letrinha vermelha para você, falando que o seu parâmetro alfa ele excede o parâmetro limite, vamos dizer assim. Então, sua estrutura naquela direção ela é considerada de nós móveis. Não é o nosso caso aqui. Então, o nosso caso, em ambas as direções, é uma estrutura de nós fixos. Bom, e aqui, nesse outra análise é o que a gente vai aprender hoje, que seria o parâmetro γz. Esse outro parâmetro também é um parâmetro numérico e ele representa para a gente também se uma estrutura de nós fixos ou nós móveis. Então perceba que aqui a gente tem duas circunferências, uma amarela e uma outra circunferênciazinha verde. Todos os valores dentro desse contexto verde é uma estrutura de nós fixos. O que excede, né, que está dentro dessa área amarela, a minha estrutura vai ser classificada de nós móveis. Então vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Deu para vocês entenderem, pessoal? Conseguiram visualizar, conseguiram ver a aplicabilidade do parâmetro alfa dentro de um contexto real, entre aspas, né? Porque isso é difícil, eu supus, né? Eu inventei. Só que vocês percebam que a determinação do modularidade, momento de inércia, que seria a rigidez, ela passa a ser uma rigidez equivalente. Então, diferente aí do que às vezes a gente estava pensando, que eu vou pegar então a rigidez, o somatório das rigidezes, o somatório dos momentos de inércia aí, utilizar e pronto. Na verdade não, a gente tem um passo a passo, né, uma regrinha para poder fazer essa jogada. Mas e aí? Dúvidas? Pô, Rafael, excelente, cara. Isso aí é muito útil. A aplicabilidade desse negócio aí é imensa. Justamente. A gente já teve uma situação no campo uma vez de fazer uma torre de 20 metros, em estrutura metálica, e colocar um rompedor de macaco em cima dela. Todo mundo olhou e falou assim, isso não vai dar certo. Realmente não deu. Então, assim, não foi eu que fiz não, tá? Mas, assim, poxa vida, a gente poderia, com esse conhecimento agora, daria para a gente já, antes de começar a dimensionar, já estimar a rigidez, estimar isso e tudo, né? Você vai ver, João, que o parâmetro γz, ele ainda tem uma aplicabilidade muito maior. Então, na verdade, a gente vai aprender ele agora,
Na verdade, o parâmetro alfa entra como uma ferramenta de fácil acesso, de fácil análise, só para identificar se é de nós móveis ou nós fixos. Só. Agora, o parâmetro gama Z é um elemento que te fala se é nós fixo ou nós móveis e ainda te mostra o quanto você tem que considerar de esforço adicional. Então, isso que é legal. Isso é bacana. Vocês vão ver que é bem útil. Na hora que você fez ali o prédio, vamos chamar assim de fila A, fila B, né? Eu achei que você colocava em paralelo, mas eu não imaginei que você ia colocar uma em série com a outra, não. Sim, Imaginei que o que liga essas duas, é importante você se atentar, é justamente essa barra rígida. Você não vai colocar Correto. essa barra rígida aqui, é o que transmite. Por exemplo, se um sujeito empurrou um aqui, ele vai pesar, entre aspas, em cima do próximo. Então, vai deformar o próximo também. Se você colocar aqui uma barra, vamos dizer, mole, né, digamos assim, você vai ter transmissão de momento e a rigidez não vai ser uma rigidez suficiente, vamos dizer assim. Então, o que eu vou deixar de dever de casa para vocês? Tá? Eu vou passar para vocês uma lista de exercício de pilares, aí eu vou mandar para vocês. E vocês vão fazer também adicionalmente, calcular rigidez na mão, igual eu fiz aqui no F-Tool. Eu vou pegar esse arquivo do F-Tool e vou colocar lá na pastinha, né, no link da descrição do vídeo. Eu vou colocar lá no YouTube. Só que vocês vão fazer agora a análise do parâmetro alfa na direção contrária, a direção que eu não fiz. Espera aí, deixa eu abrir aqui para vocês. isso aí é interessante, eu sempre que eu li que às vezes o pessoal projeta o prédio, o formato do prédio já é para resistir, tipo, se alguma carga de vento, sabe, alguma coisa, o prédio tipo um perfil, uma letra I visto de cima, ou algo assim, né? O próprio formato do prédio já influencia muito na rigidez. Isso é a conformação da edificação. Tem na parte de alvenaria estrutural, no livro do Passequianca, tem uma referência muito boa quanto à estabilidade global, a geometria comparativamente à estabilidade global da edificação. Eu encontrei, né, dando aula aí de alvenaria estrutural uma vez, essa referência e fala, você tem a conformação da edificação, tanto no aspecto da estabilidade global, quanto no aspecto torsional. Às vezes o vento bate, ele torce a sua estrutura. Então, dependendo da geometria, né, do layout arquitetônico, ele vai gerar um esforço de torção muito alto ou não. Então, essa associação entre layout e estabilidade é muito importante. Então, vamos lá. Então, Rafael, Oi. eu não entendi, cara. Eu posso até ter entendido errado aqui, mas lá no F-Tool, é como se eu tivesse duplicada, é isso? Aí você colocou uma barra rígida no meio. Quer só ver o que eu fiz? É bom que vocês vão pegar o... Deixa eu abrir aqui o... Opa, deixa eu limpar a tela aqui. Então, vou deixar isso aqui. E vamos levar esse junto também. O que eu fiz de uma forma simplificada? Eu peguei essa sequência de pilares. Que são pilares com a seção, né? Cuja base 40 está aqui e a altura 20 está aqui. Então, eu estou analisando a ação da força nessa direção. A análise do parâmetro alfa na direção X, vamos dizer assim. Então, eu construí o primeiro pórtico. Então, essa sequência de 3 pilares está aqui. Então, esses pilares, com esse, representa um elemento assim, nessa direção. Ou seja, a inércia aqui é base 40, altura
20. Vou na outra sequência agora do meu pórtico espacial. Tá aqui, ó. Eu tenho um pilar, dois pilares, que é o P3 e o P4, com a seção transversal agora nessa direção X, ó. A base agora é 20 e a altura é 40. Aqui também, ó, olha lá, a altura 40 e a base 20. E eu tenho o pilar P5, que é igualzinho lá de cima. Então, pilar P5, que é aquele central, eu vou lançar com o mesmo elemento de barra dos anteriores. Ó. Tá aqui. Eita. Aqui. Aqui. Tá, então esses daqui são com a inércia. Aí lá na hora eu vou lançar a base 40 e a altura 20 lá no F2. E o outro, que é esse daqui, ó. É um elemento de barra com outra rigidez. Qual rigidez? A base é 20 e a altura é 40, ou seja, é esse elemento aqui, ó. Ele é muito mais rígido. A base é 20 e a altura 40. E outra informação importantíssima são as vigas. Aqui, ó, esta viga e esta viga, que é a mesma coisa, né? Todas são 20 por 60, mas são essas aqui, ó, em roxo. Ó. Aqui, aqui, e aí vai. Todos os níveis tem uma dessas. E do lado de cá a mesma coisa. Vou colocar de outra cor só para vocês verem que essas vigas aqui, ó, compõem esse meu pórtico. Ó. Só que essas são idênticas, são 20 por 60, é uma única viga com rigidez 20 por 60. E esses elementos internos que são laje e viga, como é que eu represento eles? Eu vou representar por um elemento chamado de elemento rígido. Esse elemento rígido você consegue lançar lá dentro do F2 como barra rígida. Você vem aqui, ó, Deformation Constraint, seleciona a barrinha, você vai colocar aqui Rigid Member e aplica. E é lógico, você vai ter que dar uma seção para ela. Você vai dar uma seção transversal, ó lá. Section. Olha aqui, elemento rígido. Esse elemento rígido eu coloquei, ó, 6.000 milímetros, ou seja, ele tem altura de 6 metros, maior do que o pavimento praticamente. E largura de 40 milímetros, que é um elemento de grande rigidez. Então eu compus o meu pórtico espacial nessa sequência. O que vocês vão ter que fazer em casa? Vocês vão fazer o contrário do que eu fiz, ó. Vocês vão ter que pegar, não é o contrário, né? Vocês vão ter que fazer a outra sequência. Eu tenho aqui, ó, um pórtico. Eu tenho outro pórtico. E eu tenho outro pórtico. Esse é igual a esse, só que a gente vai representar também de forma isolada. Então vai ser isso daqui, ó. Agora eu estou analisando a ação nessa direção aqui, ó. Parâmetro alfa y. Na direção alfa y eu tenho um elemento, vou colocar um elemento de rigidez verde, que é esse daqui, que é um pilar de base 20. Olha lá, ó, base 20, altura 40. Ligado a um elemento de base 40 e altura 20. Eu vou chamar esse de roxo. Então, meu pórtico está começando a ser construído assim. E as vigas 20 por 60. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Próximo pilar, né? Próximo pórtico. Todos eles são base 20, altura 40. Ou seja, todos eles têm essa rigidez aqui, ó. 20 por 40, 20 por 40. Beleza. Ligado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vigas. Beleza. E o próximo pórtico? O próximo é igual ao anterior, né? Olha lá, um elemento de base 20, altura 40. E o outro de base 40, altura 20. Beleza.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E o que está conectando esses elementos? A barrinha rígida ali, ó. Vocês vão lançar aqui, barrinha rígida. E aqui barrinha rígida. Rotuladas. Vocês vão aplicar agora uma força de 1 kN aqui no topo. 1 kN. E depois analisar a deformação disso tudo. E a partir dessa deformação disso tudo, aqui dentro do F-Tool, tá lá, ó, deformação. Clicou no nozinho, você vai analisar a deformação dela. Deformação em X, você tem como determinar a inércia equivalente. Eu preciso disso para chegar na inércia equivalente. Beleza? Beleza, valeu. Deu para entender agora. Aí, de toda forma, eu vou deixar esse arquivo lá. Vocês podem, talvez, até aproveitar o que eu lancei para poder... né? Às vezes eu lancei uma geometria lá, vocês já podem aproveitar ela. Mas dá para lançar também perfeitamente o probleminha sozinho. Opa. Você vai passar as medidas do prédio? Ah, vou passar para vocês. Ah, não, beleza. Isso que eu queria. Eu vou deixar aqui, ó, deixa eu só desligar esse negócio. Na verdade, eu posso dar um print aqui e salvar essa figurinha lá também. Vou fazer isso, viu, João? Aqui, ó. Do jeito que você achar melhor, ainda nada. Uma medida. Já salvo lá na pastinha aqui para vocês, para poder ficar aqui, ó, notas de aula 2, já está aqui medidas, vamos colocar aqui layout. E deixa eu ver se tem, depois eu passo, a altura do prédio é 21 metros, aí a gente se segue em 3 × 7, 21. 3 × 7. Bom, mas aí eu mando também aliás, aqui, rapaz, que vai ter tudo aqui para vocês. Ó. Bom, eu faço isso depois. Não vou consumir tempo na nossa aula, não. Eu faço aqui, tiro um print para vocês e mando também a medida de altura do pé direito, tudo certinho. Bom, tá aí. O que eu quero aproveitar esse tempinho nosso para poder falar sobre um parâmetro chamado γ-z. Parâmetro γ-z, que esse é um parâmetro muito interessante, que a gente vai ver até na próxima aula também a aplicabilidade dele, só que eu já queria adiantar um pouquinho até a parte da equação. O parâmetro γ-z, ele é um parâmetro de grande aplicabilidade, igual eu falei para vocês. É um parâmetro, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, foi o engenheiro Vasconcelos que desenvolveu, tá? Se não me falha a memória. Esse é um parâmetro que vai caracterizar a sua edificação numericamente. O que quer dizer isso? Ela vai tratar a sua edificação, a estabilidade global da sua edificação como um número de 1 a 1.3. Então, vamos dizer que a sua edificação ela foi parametrizada como 1. Ah, seu γ-z deu 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que sua estrutura ela tem uma rigidez muito boa e ela pode ser chamada ou denominada de estrutura de nós fixos. Se é estrutura de nós fixos, a gente não tem o efeito de segunda ordem global a ser considerado na nossa análise. E isso, né, essa consideração, ela vai até o limite de 1.1. Então, se sua edificação ela foi classificada como γ-z de 1 a 1.1, estrutura de nós fixos, a gente não faz nada. Não é que não faz nada, a gente não agrega o parâmetro γ-z, ou na verdade a gente não agrega o efeito de segunda ordem global no meu dimensionamento. Outro cenário, se sua estrutura ela apresentar um γ-z de 1.1 exclusivo, exclusivo 1.1, até 1.3, a sua estrutura ela é classificada como estrutura de nós móveis. E aí você tem que considerar o efeito de segunda ordem global. Tá, mas o parâmetro alfa já me falava isso. Qual que é a diferença entre o parâmetro alfa e o γ-z? A diferença é o seguinte, se sua estrutura ela foi classificada de nós móveis,
utilizando o parâmetro γz, a gente tem um artifício que é, a partir do parâmetro γz, eu consigo determinar um coeficiente majorador dos esforços que reflete o efeito de segunda ordem global. Vamos enxergar isso na tela, né? Às vezes é mais fácil. Vamos lá, digamos que eu tenho aqui uma estrutura, pilarzinho gastado na base, livre no topo, força horizontal aplicada sobre ele, carga normal, beleza. Vamos supor que, nem supor, vamos dizer, né, que o momento fletor de primeira ordem dessa minha estrutura, carga, né, FH, esse momentinho aqui, FH vezes L, tenha dado 100 kN metro. Aí você vai lá nas equações de, né, você poderia fazer isso. Eu vou lá nas equações de pilares, sei que minha estrutura está solicitada a esse momento fletor, verifico lá os parâmetros, sei lá, método pilar padrão com curvatura aproximada, método pilar padrão com capa aproximado, qualquer que seja. Vejo se eu vou ter efeito de segunda ordem local. Aqui não tem nada de global, é local, né? Aqueles parâmetros de dimensionamento de pilares só dizem respeito a efeito de segunda ordem local. Mas e o global? Tá, aí você vem aqui e vou calcular o γz. Beleza, eu calculei o γz e deu 1.2. Beleza, 1.2, conforme eu falei para vocês, caracterizaria uma estrutura de nós móveis. Se uma estrutura de nós móveis quer dizer que eu preciso agregar a este meu diagrama o efeito de segunda ordem global. Joia. Mas e aí, como que eu faço? Simples. O nosso coeficiente majorador, vamos colocar aqui coeficiente majorador, gama segundo, vamos dizer assim, ele vai ser 0,95 de γz. O que isso quer dizer para esse nosso problema? Quer dizer que eu vou ter que multiplicar aquele momento por um fator 0,95 vezes 1.2, que daria, 0,95 vezes 1.2, 1.14. Opa, então quer dizer que se eu tiver aqui agora, meu momento fletor agora já não é mais 100 kN, é isso mesmo, seu momento agora é 100 vezes 1.14, daria 114 kN. Então quer dizer que eu vou pegar esses 114 kN, calcular meu pilar? Não, você ainda vai transformar ele para MD. Aquele 1.4 não some não. Então é 1.4 vezes 114, que daria 114 vezes 1.4, 159,6. Aí sim você aplica aqui as análises de método pilar padrão curvatura aproximada, método capa, então método pilar padrão, método geral, qualquer análise de efeito de segunda ordem local. Então quer dizer que quando a gente estava aprendendo pilares, aqueles momentos fletores que ora vocês trabalharam com ele, embutida, né, de forma embutida, estaria lá o efeito de segunda ordem global. Eu não falei nada, mas diversos exemplos já estão embutidos o efeito de segunda ordem global na sua estrutura. Porque ele vem, né, se eu utilizar o parâmetro γz, é nada mais do que um fator majorador de um esforço. Eu determinei um parâmetro γ e eu vou simplesmente multiplicar os esforços por esse parâmetro γ. Então é simples, o parâmetro γz ele é tão útil quanto aplicável. Ele tem uma aplicabilidade muito boa. Ele não se restringe simplesmente a dizer se uma estrutura é de nós móveis ou de nós fixos. Na verdade, ele tem uma aplicação muito boa, porém, igual eu falei para vocês, ele tem um limite. Então, o meu parâmetro γz, dentro da faixa de 1 a 1.1,
estrutura de nós fixos. E dentro da faixa de 1,1 até 1,3, estrutura de nós móveis. Se for ultrapassado 1.3, se o seu gama Z deu 1.32, algo do tipo, acabou. Aqui, se for maior do que 1.3, o gama Z não resolve. Aí você vai ter que ir diretamente para o processo P-delta, que é um outro método que a gente vai abordar depois. E há ressalvas, a norma NBR 18, ela fala que 1.3 é o limite, né, para consideração, mas há discussões sobre esse 1.3. Tem engenheiros que adotam como 1.25 ou 1.3, fica a critério. Porque o que acontece? O que representa isso para vocês, para a gente? O 1.1, de uma forma bem ilustrativa, quer dizer que eu tenho aproximadamente 10% de efeito de segunda ordem na minha estrutura. Ou seja, o meu momento correspondente ao efeito de segunda ordem, o adicional, seria 10% a mais. Aí até 10% para despreze. Aqui, os efeitos correspondentes, os efeitos de segunda ordem, né, o adicional de momento, seria algo próximo de 30%. Só que para valores acima de 1.3, não é tão direto assim, né? O erro associado a esse processo é tão grande que por isso que limita-se até o gama Z até 1.3. Então, e ainda, né, se tratando de 1.3, já tem alguns erros associados. Por isso que alguns engenheiros limitam até 1.25. Que existem erros, mas são erros um pouco mais refinados se comparado a esse limite extremo. Mas isso daí fica a critério do engenheiro. A norma possibilita até esse limite superior. Bom, como que eu faço o cálculo do gama Z? Será que ele é tão complexo assim? Né? Na verdade, o gama Z, deixa eu pegar a equação aqui, de cabeça, a gente vai acaba esquecendo. O gama Z é aqui, gama Z é igual a 1 sobre 1 menos delta M dot D sobre M1 dot momento de tombamento. Momento de tombamento, que corresponde aos momentos decorrentes da ação horizontal sobre essa estrutura, e o ΔM tot é o momento adicional decorrente do deslocamento dessa sua estrutura. Vamos chamar isso de momento adicional, sei lá. Vou colocar aqui embaixo que vai aparecer, né? Momento adicional. Beleza. O que representa isso para a gente? Tá aqui, ó. Novamente nosso pilarzinho, gastado na base, livre no topo. Quando a gente fala de momento de tombamento, é aquele momento decorrente da ação horizontal. O próprio nome já diz, a força está empurrando essa nossa estrutura e ela vai tender a tombar. Então é aquele momento gerado na nossa estrutura. Então vai ser momento igual a força horizontal vezes o L. Aqui para um pilarzinho livre e apoiado. Então aqui eu tenho uma carga normal, MK. E o ΔM, ele é o momento decorrente
da deformação da minha estrutura. Então, eu tenho o meu pilarzinho, eu tenho aqui o meu elemento deformado, delta, e eu tenho aqui minha carga normal deslocada. Então, quer dizer que esse ΔM é igual a NK vezes o delta. Beleza. Visto isso, a gente tem o meu γz determinado, já que o meu γz é a relação entre esses dois elementos. Aqui de uma forma bem simples, tá, gente? É 1 sobre 1 menos ΔM sobre o M1. Aí você me pergunta assim, mas onde é que a não linearidade física ela está associada à minha estrutura? A geométrica vocês já viram aqui, que é o delta. Para a gente poder determinar esse delta, vai aparecer um EI. Esse EI é justamente o EI equivalente. Esse EI é a rigidez final da minha estrutura. Que aí a gente vai, né, dependendo vamos dizer, dos elementos resistentes, a gente vai considerar valores distintos para essa rigidez. Então, na verdade, né, eu vou deixar um pouquinho essa discussão para a próxima aula, mas dentro da determinação, né, só de antemão, dentro da determinação deste elemento aqui, é que a gente vai englobar a não linearidade física. Então, isso pode até ser uma perguntinha de prova aí, boa para vocês. Bom, mas beleza. Bom, no mais, pessoal, acho que adiantado, de certa forma, o parâmetro γz, né, pelo menos as equações, foi apresentada. Aí eu queria ver com vocês dúvidas, né? A gente não vai, eu ainda vou discutir bastante sobre esse parâmetro γz, tá? Pode ficar tranquilo, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente vai ter na aula que vem. E a gente vai aproveitar, vai tentar determinar esse parâmetro γz para essa estrutura que a gente inventou. Mas e aí? Dúvidas? Rafael, por enquanto esse γz não é nem tanto dúvida, né? Vamos esperar você mostrar mais conteúdo, né, para a gente ver o primeiro contato, mas o que a gente viu anterior eu achei bem interessante, acho que está bem tranquilo. Só mesmo, não é que você for dar a prova aí, você deve colocar colunas, por exemplo, aí, para não precisar jogar no F2, né? Pois é, eu tava querendo era ver, sei lá, era mais naquele finalzinho, daquele Mi X, Mi Y lá, aquilo ali, eu queria só dar uma confirmada, não sei como é, não sei o que tá no seu alcance aí. Se não for o caso, para determinar taxa de aço. Depois do MD total, a gente vai para esses dois aí, né? Então, é só mesmo. A gente pode fazer um negócio, cara, que é o seguinte, acho que eu fiz até com uma turma anterior que eu dei concreto. A gente pode pegar um exemplo desde a análise de estabilidade global, passando aí para determinação dos momentos e calculando a taxa de aço pilar, que aí fica bem completão, entendeu? Bacana. Aí dá para fazer isso. Eu acho que uma aula dá para fazer um exercício. Combinado. Joia. Bom, pessoal, mais dúvidas? Senão a gente já encerra a nossa aula aí hoje. Vamos para a ponte. Né? Daqui a pouco é aula de ponte. Ô, Rafael, eu tenho só uma dúvida que você falou com relação ao exercício. Esse exercício vai ser individual? Como é que vai ser? Vocês podem fazer, acho que a turma de vocês dá para fazer em trio, tá? Trio? Pode ser 3 pessoas. Vocês vão fazer esse exercício que eu passei para vocês, né, agora do parâmetro alfa, e o cálculo de 2 pilares, que eu vou mandar para vocês esse exercício lá no Yammer. Tá, tranquilo, beleza? Combinado. Beleza, combinado. Valeu. Ô, Rafael, Oi, Arthur. eu não sei se eu entendi muito bem. Esse parâmetro é alfa, né? Não, alfa não. Γz. Vamos ver.
Você falou que quando ele está tipo, entre 1 e 1.3, a estrutura de nós fixos ou móveis? Fixos. Aí Não, no não, caso, peraí. De 1 a 1.1, nós fixos. não, de 1.1 a 1.3. Aí nós Aí, móveis. aí eu considero os efeitos de segunda ordem, né? Isso. Aí, ao invés de me fazer um cálculo dos efeitos de segunda ordem, é só eu pegar o valor e multiplicar pelo momento? Você vai pegar o momento e multiplicar por 0,95 de gama Z. Ah, tá. Ao invés de você encontrar um outro artifício, uma outra ferramenta para poder calcular o momento adicional, ao invés de você reequilibrar a estrutura em estado deformado, o que você vai fazer é nada mais do que multiplicar aquele momento de primeira ordem por 0,95 de gama Z. Entendeu? Entendi. É um atalho. É um atalho, justamente. Só que ele é válido só até gama Z 1.3. Quando a gente vai para o P delta já não é um atalho. O P delta já é o processo, o cálculo dos meus momentos em situação deformada. Aí ele dá trabalho pra caramba. Beleza? Beleza. Joia. Bom, pessoal, então vou encerrar a aula aqui por hoje e a gente